Bem, louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos aqui presentes, os irmãos que também estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, que o Senhor abençoe cada lar representado. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e nós convidamos os amados a abrirem no capítulo de número 9. Nós concluímos o 8, né? Vamos ao capítulo de número 9. Eu vou ler na versão revista e atualizada, tá? Mas tem a CF, tem a King James, tem a revista corrigida, com as duas. É bom que vocês acompanhem, que na revista e corrigida e na ACF tem umas palavras mais complexas. Aqui até que tá boa, tá? Essas coisas considerei. Tem umas que tem... A minha tá revolvi no meu coração. O que é revolver no coração, né? Vamos ler o 9. Diz assim a palavra do Senhor: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Tanto o coração dos homens, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em algumas versões fala nem indústria, coisa desse tipo. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio,
que a livrou pela sua sabedoria, contudo ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome. Ó Deus, nós colocamos nesta hora a Tua santa palavra, ela é Tua, este período de estudo bíblico, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, nos iluminando a nossa mente, o nosso coração, o Teu Espírito Santo, dando-nos toda a assistência e que Tu fales a cada coração pela Tua infinita misericórdia aqui presente e de todos que estão cultuando o Teu nome nesta hora. Ó Deus, porque Tu conheces o oculto, o escondido e cada uma das nossas necessidades. Nos abençoa assim, ó Deus, com a Tua santa presença, com o Teu agir em nosso meio, com a Tua atuação em nosso meio. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, os irmãos podem estar assentados. Amados, desculpe, irmãos, a palavra que nós lemos aqui é dividida aproximadamente, não há consenso, como eu falei para vocês desde o início do livro de Eclesiastes. É um livro que não é difícil de sistematizá-lo, é difícil de fazer uma divisão por temas, e os temas voltam, ele vai lembrando as coisas, ele vai mostrando os males que há debaixo do sol, que é a expressão usada para esta terra. Debaixo do sol significa este mundo nosso, porque existe o mundo além do sol, a vida eterna com Deus, na luz inacessível. E ele volta aqui a falar, e vai depender de cada comentarista, mas eu confesso que eu fiquei mais com um comentarista que fala, por exemplo, nos 6 primeiros versículos, na verdade ele está falando da morte. Ele já falou da morte algumas vezes, não falou? Ele já falou da morte, mas talvez essa seja assim a mais contundente, tá? A mais contundente sobre a morte. E nós temos que levar em conta uma coisa. O pregador aqui, Salomão, ele sempre tem em mente Deus. Apesar de estar falando das coisas que acontecem debaixo do sol, Deus, pelo contrário, não é excluído das suas palavras. Porque muita gente, ateus, aqueles agnósticos, que dizem assim, eu não sei se Deus existe ou não existe, eu não tenho uma opinião, não tem como provar que ele existe, mas também não tem como provar que ele não existe, aquela coisa toda. Ficam pegando versículos soltos aqui sem entender o contexto. Mas em todo o contexto do livro de Eclesiastes, Deus é levado em conta. Então está claro para ele. E uma máxima também que ele vai usar sempre é: teme a Deus. A gente não sabe muita coisa. Ele vai dizer isso, nós não sabemos muita coisa. Nós não sabemos muita coisa. Teme a Deus, agradece a Ele, guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra, que é a melhor coisa que nós fazemos. Enquanto estamos neste período aqui debaixo do sol e dessa vida que, na versão que eu li, fugaz. Algo que, como uma nuvenzinha daquela está ali, daqui a pouco some, você não vê mais. Então, olha, ele vai começar dizendo, está aqui na King James, cadê o ponteiro? Eu esqueço está aqui? Opa, obrigado, Claudinho. Na King James, KJ, King James atualizada, para quem não está ainda familiarizado. Sim, refletir sobre todos esses temas. Lembre-se, nós estamos no capítulo 9.
Né? O livro é um só. Então ele está falando de tudo que já passou no 8, no 7, no 6. Né? E cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. Os que os aguarda, seja o amor ou o ódio, ninguém pode saber. Tá? Mas interessante que aqui, ó, não, volta lá. Aqui ele qualifica. Com quem que ele está falando? Justos, sábios e as obras dele, porque as obras dos justos e dos sábios no Novo Testamento, na carta aos Efésios, capítulo 2, está dizendo que Deus preparou de antemão. Não é isso? Deus preparou de antemão para ele, para os que temem o Senhor Jesus Cristo. Então, esses aqui, ó, que dizem assim, Senhor, guia a minha vida, tu está errado, ele vai fazer as coisas darem errado para você voltar para o local certo. Por que está excluído aqui os ímpios e os perversos? Porque eles não querem ouvir a Deus. Então, enquanto tiverem coração duro, vai seguindo o seu caminho. O final vai ser a morte. Mas a morte eterna. Não é a morte biológica. A morte biológica todos terão. Tá? Então, é bem interessante isso aqui. Mesmo assim, por isso, amados, que aqui fica muito claro de quem que nós devemos depender. De Deus. Ele é que sabe o amanhã. Por quê? Porque a gente não sabe se é o amor ou o ódio o que vem pela frente. Apesar de ser justo ou sábio, não sabe. Deus te colocou em algum lugar ali por algum motivo. Ele sabe todas as coisas. A gente não sabe o que não é? Se é o amor ou ódio que está à nossa espera em cada dia. É isso que ele está dizendo. Não sabe o homem, tudo está oculto no futuro. Mas para o que teme a Deus, todo dia é dia de glorificar a Deus, seja em que situação tiver. Tá? Para o que está em Deus. Então isso aqui, ele está falando isso para chegar à conclusão lá no 4, que todos vão rumo à morte. Por isso que eu estou falando, porque ele vai dizendo algumas qualificações que existem debaixo do sol, mas para chegar à conclusão que todos estão indo rumo à morte. E que o diferencial é ser sábio, ser justo e realizar as obras que Deus preparou, que nós não sabemos. Quem preparou foi Deus. Ele não sabe se você vai servir a Ele numa guerra. Né? Se converteu aos 18 anos, foi convocado para o exército, já foi para uma guerra. 4 anos depois vai morrer. Já serviu a Deus ali onde Deus queria. Glória a Deus. Né? A gente não sabe. Quem sabe é Deus. O servo sabia? Não. Deus sabe. Tudo sucede igualmente a todos. Né? Aqui ele já vem falando das grandes coisas. O mesmo sucede ao justo, ao perverso, ao bom, ao puro, ao que sacrifica, ao que não sacrifica, ao que, vamos dizer, ao que jura, ao que não jura, enfim. E ele vai dizendo que este mal é o que há em todo mundo quando se faz debaixo do sol. Tudo sucede o mesmo. Tudo sucede o mesmo. Isso é claro no que diz respeito, principalmente, amado, a eventos. Por exemplo, eventos da natureza ou de um avião que cai. Vocês acham que o avião lá do 11 de setembro, né? 2001. Dois aviões das torres que bateram e mais 2 aviões foram abatidos ou derrubados propositadamente para que não fizesse um estrago maior. Né? Ali tinha servos e tinha ímpios. Né? Tanto é que nos aviões, em alguns deles, eu acho que os 2 que não bateram na torre, já tinha tecnologia da internet e tinha irmãs mandando mensagem. Deus está conosco, fica tranquilo, eles querem acabar, a gente vai derrubar esse avião aqui. Né? Parece um Sansão que se arrependeu e Deus me ouve. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu vou derrubar essas colunas e vou me vingar desses filisteus aqui. Então tá lá as mensagens gravadas de pessoas naquelas mensagens, não tinha smartphone, mas tinha mensagenzinha do chamado torpedo. Tá? Então o que ele está dizendo assim, é como Salomão disse, é muito injusto, não faz sentido para mim que estou debaixo do sol.
Mas Deus sabe. Não é isso que me vai fazer ficar revoltado com Deus. Deus sabe todas as coisas. Né? Deus sabe todas as coisas. Como é que está no 3 aqui? Este é o mal que paira sobre tudo que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. O destino aqui que ele está falando é a morte. Por isso que eu estou falando. Ele está falando da morte de uma maneira em que ele vai no 4 vai dizer com todas as letras. É a morte. Além de tudo, aí vem uma outra parte para ninguém dizer assim, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, Deus não está sendo justo. Aí vem uma expressão aqui que cabe para todo mundo, para quem serve a Deus e para quem não serve. Olha aqui. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de insensatez. Ele não está dizendo que é do ser humano que não serve a Deus. É de todos. A gente já viu isso em Gênesis. A palavra de Deus, nós vimos na aula passada. Diz que o homem é mau desde a sua meninice. O que acontece é, quando nós nos encontramos com o Senhor, ou melhor, quando Ele nos encontra, e nós abrimos nosso coração, a gente passa a temer, a gente passa a andar mais pisando em ovos. Não. Eu ia para cá, mas tem algo dizendo que é para cá. Já o que não teme, não, é para cá mesmo que eu vou, eu sou ruim mesmo. Né? E quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, eu sou mal mesmo. Muitas vezes, sentado assim, eu quero que o circo pegue fogo. Por mim, a pessoa dizia, com todas as letras. Com todas as letras. Né? Outros ficam neutros, são aqueles que se auto-justificam. Não, eu faço tudo certinho, eu não tal. Mas está aqui, ó. Em todas as versões vai falar que, em todas as versões vai falar da malignidade que há no coração do ser humano. Tá? Insensatez. Vai estar de uma forma ou de outra. Tá? Aqui diz, ó, o coração dos homens está cheio de maldade. No meu. Na revista e corrigida, o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e há desvarios, loucuras, ou seja, são cheios de planos que não tem nada a ver com o projeto de Deus. Não está cheio de fazer um negócio para cá, e Deus diz, isso é um desvario, isso é insensatez, isso é loucura. Mas não fique triste. Quem está à sua direita e à sua esquerda também é do mesmo jeito que você. É isso. É o ser humano. Então a gente glorifica a Deus, né, pelo seu Espírito em nossas vidas. Né? A gente glorifica a Deus porque Deus nos amou de maneira tal que Ele enviou seu Filho para ser como um de nós, sem pecado, do início ao fim, e sendo exposto a todo tipo de pecado. Mas não pecou, foi fiel até a morte, e morte de cruz, para representar diante do Pai toda a raça humana. Justificar. Quem crê nisto é justificado, será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Não é? Já está condenado. Então, o capítulo 4, se quiser passar, aí é que ele vai concluir. Por isso que eu falei, fala sobre a morte. O 4, contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Afinal, esse é o 4 já? É. Não, então é o 3 ainda. Volta por 3. É o finalzinho do 3. Perdão, viu, irmãos? Perdão, nós vamos chegar lá. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Era isso que eu queria falar com vocês. Não é? A conclusão, tá? No final de tudo que ele já falou, certas coisas que acontecem, né? Enchente. Agora tivemos, parece, na região da Espanha chamada Valência, se eu não me engano, né? Mais de 200 mortos e muitas perdas. Né? Tivemos no nosso estado aqui do sul, não é? Será que tinha servos ali? Com certeza, irmãos. Tinha servos e não tinha servos. O diferencial está em você ter Cristo ou não. Esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial, porque finalmente todos se juntarão aos mortos, ao Sheol, ao mundo dos mortos, não é? Agora, o que será depois?
Isso é o que se vê debaixo do sol. Debaixo do sol isso é uma realidade. Por isso que Salomão ele vem falando muito para o homem levar em consideração esse evento chamado morte, que ele desconsidera na sua vida. Ele desconsidera, porque é o único evento que não tem negócio de ajeitar. Não tem depois, volta aí e tal, não tem. Você tem determinados eventos na sua vida, está no CTI, tem jeito. Pode voltar, não é isso? Perdeu as pernas, ficou paraplégico, continua vivo. Agora tem um evento chamado morte, que não tem cirurgião lá para fazer você voltar. Só quando Deus quer. Ora, faz voltar, como era no passado, em alguns casos, como foi na própria morte do Senhor Jesus Cristo, em que alguns corpos de santos, a palavra diz isso, santos, não foi qualquer pessoa que ressuscitou, era quem já temia a Deus, ressuscitaram, depois morreram, e durante o ministério, né, do próprio Senhor Jesus, durante o ministério apostólico, nós vimos casos assim. A Claudinha quer falar? O senhor estava falando, a paz do Senhor para os irmãos. Eu estava ouvindo o senhor falar aí, nessa questão das vezes aconteceu com o justo e com o injusto. Teve um caso até que mesmo no Rio de Janeiro, teve uma chuvarada aí para o interior e passou uma matéria na televisão com uma senhora, e ela glorificando a Deus, ela perdeu tudo, mas ela estava lá rindo, ela falou, olha, eu estou feliz porque eu perdi tudo, mas Deus me concedeu a vida. Então, muitas outras pessoas perderam, mas Deus é comigo, Ele vai me dar força, e ela ali glorificando a Deus, sabe? Aquilo ali me chamou muita atenção, né? No momento daquele de dificuldade, ela glorificou a Deus. Amém? Porque ela soube valorizar Deus, né? Ela não colocou em pé de igualdade com bens materiais. Deus é o que está acima, né? Ele está acima, ele não está em pé de igualdade. Sobrou Deus, perdi os bens materiais, mas sobrou Deus. Sobrou Deus não, Deus comigo, foi Ele que deu, Ele tira, Ele dá, né? Como Jó diz, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, né? Ele diz, a minha vida é toda dependente de Deus, então tudo que eu receber é dele, né? Ou permissão dele. Uma coisa ruim aconteceu, ele está permitindo. Eu posso não entender. E aí vai ter todo aquele diálogo no livro de Jó, né? A falta de entendimento, até que Deus começa a falar para dizer que realmente ele não entende nada. Pensou que ele entendia alguma coisa, mas não entende nada do que está acontecendo, tá? Mas Deus estava no controle de tudo, né, irmãos? Vendo todas as coisas, sabendo todas as coisas. Aí o 4 ainda vai falar dessa mesma, para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E aqui você tem um duplo sentido. Tanto este capítulo 9, ele tem muitas coisas literais e aplicáveis à nova aliança espirituais. Muitas coisas. Porque quem é que pode se arrepender e se converter? Quem está vivo ou quem está morto? Quem está vivo, né? Lembra da parábola lá no 16 do Lucas, né? O rico e Lázaro? Que o rico tentou fazer depois uma série de barganhas tal, e com Abraão, né? E buscando com a pessoa errada até, porque com Abraão não salva ninguém também, né? E não tem como. Agora, vivo tem esperança, morto pode ser o mais forte. Se não estava com Cristo, não tem mais esperança. E da mesma forma, como eu falei, você tem aqui o uso também espiritual, se você quiser. Nos dias de hoje, você pode ser muito frágil, desprezível, mas você tem o Senhor Jesus. Você tem a esperança. E você pode ser o fortão, o mais rico da terra, mas se você não tem Jesus, amado, você está morto. Esse aqui está em muito melhor situação do que esse aqui. Esse aqui pode morar numa mansão, coberturas, carros importados, ter poder, ter força,
se ele está morto em delitos e pecados, enquanto ele não se arrepender, não aceitar a luz, é melhor ser um cão, um cachorro, porém vivo. Né? Tem essa aplicabilidade literal, mas espiritual também. Né? Senão, a força é que ditaria quem seria salvo. Né? Como aí os evolucionistas gostam de dizer, né? É a força, os fracos vão se desfazendo, os fortes vão se mantendo. Pela força, a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Zacarias. E a gente vai ver isso aqui. Porque, amados, os vivos, olha aqui, o 5. Os vivos, olha como os vivos são inteligentes, né? Os vivos aqui que eu falo espiritual, principalmente. O que é que eles sabem? Que morrerão. Ou seja, ele leva em consideração esse evento, que todo sábio tem que levar. Mas os mortos não sabem nada. Seja o literal, já passou, seja alguém que está nesse mundo sem Jesus. Ele pouco leva em consideração isso aqui. Senão ele não viveria a vida que ele vive, irmãos. Ele só vive a vida que ele vive porque ele está morto em delitos e pecados. Ele não consegue enxergar a luz. Ele amou mais as trevas. Mas enquanto há fôlego, há esperança de uma mudança desse estado de morto para vivo. Não é? Eles não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca das suas pessoas. Tá? E uma coisa que a Bíblia sempre mostra para os crentes é o quê? É o nosso destino. Está sempre dando detalhes. Você vê que dos mortos, dos ímpios, não tem muito detalhamento. Tem dizendo, foi julgado pelas suas obras, acabou. Condenado. Não entra muito detalhe, mas para a gente dá detalhes da rua de ouro, muro de pedras preciosas, né? Vi a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva. Isso é para o servo, né? Apocalipse 19, vi a noiva ataviada, bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. Isso tudo é para os vivos, amados. Morto não vai estar nessa. Se tiver, vai ser igual aquele que o Senhor Jesus. Como é que você entrou aqui? Pode sair. Lança fora, amarra e lança fora. Tá? Então, amor, ódio, inveja, tudo isso já acabou, irmãos. Né? É a morte. Né? Por isso que alguns entendem que esses, apesar de não falar tão claramente quanto outros, ele é muito profundo e forte. Tá? Esse da morte. Principalmente quando ele iguala a questão de eventos, que o homem não sabe. Não sabe o que é que vem. Né? O que interessa é o que ele mesmo já conclui lá no final. Teme a Deus, amados. Teme a Deus, porque o que teme a Deus tem o destino certo. Vai prestar conta, mas condenação não há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que andam, né, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos 8:1. 8:1. Tá? Então, é isso. E aí ele vai retornar no 7. Os 7, 8, 9 e 10 formam um outro bloco interessante, em que ele vai formar aquela questão, de novo, da nossa vida aqui tão passageira, fugaz, o que é que a gente tem que fazer das boas coisas que Deus te deu e que está nas coisas simples. Ele sempre vai bater na mesma tecla dessa simplicidade. Ele nunca vai dizer, olha, junta muito isso, ou tenha muitas mulheres. Ele mesmo já vai dizer que ele já fez tudo isso e não achou sentido. A única coisa que ele achou sentido é aquilo que vem de Deus. Por isso que a gente dá graças a Deus, porque o que vem de Deus é o que conta. Não é? Ele vai dizer, ele teve orquestras, vamos dizer assim, né, trazendo para os nossos dias, cantores musicais das músicas orientais da época, imagino, dos melhores instrumentistas de todo que é tipo de sorte de instrumento que se conhecia. Tá? Imagino ali o rei e seus convidados ouvindo ali a coisa mais fina e clássica. Também não satisfez a sua alma. Né? E ele sempre dizia,
Quem pode gozar melhor do que eu todas essas coisas? Porque ele era o mais rico do mundo. Se eu já cheguei a essa conclusão e recebi de Deus sabedoria, não vai ter outro para me contrariar e dizer que não é bem assim. E ele sempre vai bater na tecla. As coisas simples que Deus te deu são melhores. Aproveita na vida fugaz que você tem, que ela é rápida. E todos vão morrer. E Deus se agrada que você usufrua disso. Fala, Claudinha. Reginaldo, o senhor está falando, é uma coisa assim que quando eu estou trabalhando e eu converso com colegas de trabalho, com passageiros, e eu tenho observado que várias pessoas, independente da condição, muita gente fala uma coisa em comum. Cara, o que eu mais queria agora era ter um lugar tranquilo, que eu pudesse ficar ali com a minha família, tranquilo. É isso aí, né? Muito interessante. Eu assisti a um filme uma vez, eu não lembro o nome, porque foi recomendação até do meu chefe. Eu devia ter aí entre 25 e 30 anos, então tem muito tempo. E era ainda em fita cassete, videocassete, aquela, né? VHC e Betamax. Tinha essas duas. Betamax era da Sony, não colou muito. Era de melhor qualidade, mas quem colou foi o tal do VHC. Então, aí o meu chefe falou, vamos assistir, esse filme é bem interessante, eu já assisti e gosto muito. Mas pegando o gancho aí, o filme mostrava uma cena que era o que o chefe queria que eu visse. Eu era como se fosse um filho para ele chegou para mim e disse assim, presta atenção, o cara era muito rico, um cara muito rico. Mas a vida, aquela vida estressante do dinheiro, não sei o quê. E aí, um belo dia, ele pega o monomotor dele, o aviãozinho lá, ele tinha um cara rico, né? A esposa, e vai para uma praiazinha no México. Eu não lembro o nome do filme. Vai para uma praiazinha no México, tem um lugarzinho de pouso, pescadores ali, e de madrugada ele bate numa casinha de madeira e tal. Aí abre lá um senhorzinho, tudo sem dente. Quando abre, como é que você tá? Não sei o quê. Entrou ele, a esposa, fizeram o café. Era um pescador que ele conheceu há muitos anos. E tudo que ele queria era sair daquele mundo agitado e ir lá. E precisa ver como o pescador tratava ele. O pescador não tinha problema porque ele era rico, nem ele. Ele falou, aqui eu sou feliz. A mulher dele preparou um pãozinho lá, um negócio, 3 da manhã. 3, 4 da manhã, ele conversou até amanhecer com o pescador. Aquilo ali foi, sabe, tudo que ele queria. Com uma pessoa simples, e o pescador lá fez o café para ele. Como é que o senhor está? Aquela coisa. E a pesca, como está aí? Às vezes tem noite que é difícil pescar. Ninguém reclamou, poxa, 3 horas tal, da manhã, o senhor está me batendo aqui. Não. Exatamente isso. Tudo que ele queria era um momento de simplicidade, em que ele sabia que ia ser feliz naquele momento ali, sair daquela loucura, sabe? Aí o 7, amado, olha, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, né? A gente aqui vê que está se tratando de alguém que teme a Deus, que Deus não vai se agradar das obras de todos, né? E a gente vê que tem, por quê? Lembra que a gente falou que Deus está lá em Efésios, você vai ver, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é bom de Deus. Logo em seguida, depois do 8 e 9, vem dizendo que Deus preparou boas obras para que nós fizéssemos, até para nós sabermos que as obras que nos alegram é dom de Deus. Dom de Deus, é Deus que nos dá. Né? É Deus que nos dá. Deus tem se agradado do que faz. E ela tem toda uma conexão, principalmente para o 9. A gente vai pular o 8, mas a gente vai voltar no 8. Se puder pular para o 9, Igor, por gentileza, para o versículo 9, tá? Isso, desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus, sem entendimento, né? Que não faz sentido para nós debaixo do sol, não segue a lógica humana, não é? Mas ele descarta Deus? Não, olha aqui, que Deus te concede.
Então ele está dizendo, tem algo que eu não alcanço. Né? E Deus já fala isso, né? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Que Deus te concede debaixo do sol uma vida ilusória e sem sentido, que na minha versão que eu li fala de vida fugaz. É algo que passa. Pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Ou seja, não está falando que Deus deu vida boa para ninguém. Árduo trabalho debaixo do sol. Então você, quando combina o 7 e o 8, vai cair sempre naqueles versículos que já deve ser a 4ª vez por aí. Bebe, né, come o teu pão, bebe o teu vinho e goza os teus dias com a mulher. Que Deus está falando da família, da simplicidade. Essa é a melhor coisa que tem. Debaixo que você ganhou, seja pouco ou muito, com árduo trabalho. Perdão, com árduo trabalho debaixo do sol. Mas ele reconhece, para mim é sem sentido. E para todos nós, na nossa lógica, a gente não entende. Tá? A gente não entende. E mais, amados, isso aqui Deus dá para muita gente, inclusive para os ímpios. Tá? A diferença é que o ímpio não é grato a Deus. Ele não reconhece Deus como o Senhor. Um dia vai ser cobrado. Deus vai perguntar, quem é que te deu isso aqui? Por poucos dias que você tem e gozar do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Foi quem? Ah, fui eu, meu amigo. Então, fica bom para a gente ver que a nossa vida, a gente leva, eu acho que a vida até com mais leveza, sabendo, amado, que ela é fugaz mesmo, ela é neva. Parece que nunca acaba, mas ela é fugaz. Diante do que Deus tem para nós, do que Jesus tem para nós. Quando Pedro fala, né, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não se preocupe com esse aspecto temporal, porque você sim tem início e fim, morte, mas Deus não. Deus está nos tirando desse tempo e está levando para o tempo dele. Vamos tentar viver o tempo de Deus já aqui, sabendo que a morte é uma etapa. A gente já vive o tempo de Deus aqui. Lembra que eu falei? A gente não começa, quando se converte, a vida pelas férias. A gente começa pelo trabalho. O cidadão quer aceitar Jesus e pedir férias, 30 dias de férias. Não, peraí, vai para a guerra primeiro. Quando terminar a guerra, você será recebido aqui com coroa, incorruptível, e aí você vai para um outro status. O pastor Cleiton acho que quer comentar também. Amém. Pai do Senhor, meus queridos. Amados, olha só, esse texto, ele é tremendo, porque o texto fala de uma vida paradoxal, mas ela se tornou paradoxal por conta do nosso pecado mesmo, não é isso? O projeto original de Deus, quando ele criou o homem e a mulher, tá, era um projeto perfeito, tá, onde você não teria nenhum tipo de situação ruim, problema, desavenças, enfim. Nesse projeto original, ele contemplava uma família sadia, um homem sadio, uma mulher sadia, filhos perfeitos, um mundo perfeito. Esse foi o mundo que Deus criou. Pecamos, desobedecemos Deus, saímos da vontade dele, e a partir daí se torna paradoxal, sim. Por quê? Porque a partir de agora o homem passa a pensar por si mesmo, ele não tem mais ligação com Deus, ele não mais se importa com as coisas de Deus, né? Se importa com aquilo que ele acha, o certo, o errado, o seu juízo, o seu julgamento sobre as coisas. E nem sempre, melhor até dizendo, a maioria esmagadora das vezes, nós estamos corretos naquilo que nós fazemos. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz, né? Que não cabe ao homem dirigir os passos dele, nem conduzir os seus caminhos, porque ele não tem sabedoria para isso. Então, eu acho interessantíssimo quando ele coloca aqui, ele diz assim, que Deus te concede debaixo do sol uma vida ilusória e sem sentido. Mas veja bem, ela se tornou assim por nossa própria causa, não porque Deus tenha planejado isso. Então, quando o texto diz para nós que há uma outra situação
que aí é quando o irmão Reginaldo falou, de nos submetermos à vontade de Deus. É uma forma de Deus nos resgatar dessa situação aí. Então, só é resgatado, só volta para, digamos assim, uma vida melhor, um pouco melhor, a partir do momento que nós aceitamos o convite de Deus através da pessoa de Jesus. Agora, precisa ficar claro uma coisa e interessante, que durante toda a sua explicação, uma coisa é notória. Nós não estamos dentro de uma redoma, tá? Que vai nos proteger de uma tempestade, que vai nos proteger de uma violência qualquer. Nós não estamos dentro de uma redoma, porque nós tornamos o mundo dessa maneira, tá? Então, essa forma de se ver a vida é que Eclesiastes, eu estou aprendendo tanto aqui que vocês não têm noção, porque Eclesiastes traz a gente para uma realidade. Ou você fica numa ponta achando que você é o super crente, que nada vai te atingir, pode atirar no teu peito que não vai acontecer nada, entendeu? Ou você vai para outra ponta. Então, assim, aqui está o equilíbrio. Gente, o que importa é a nossa comunhão com Deus. É a certeza de que um dia nós vamos estar com Ele, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. É isso aí. Glória a Deus. Até vou pedir ao Igor, pastor, muito, muito bom, obrigado aí pela... essa interação é muito boa com os amados. O capítulo 7, versículo 29, Igor, é o último versículo do capítulo 7. É exatamente o que o pastor, vamos dizer assim, o ponto fulcral da virada de chave do problema da queda do homem. Olha lá. O 7:29 é o último versículo do 29. Nós já estamos no último versículo do 7. Diz assim: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano, se você quiser, perfeito, enfim. Isso é uma versão, tá? Então, outras palavras que caibam aqui, mas, olha o mais aqui. Este quem? O ser humano se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Por isso que o mundo é uma ilusão. É o que o pastor falou, nós falamos o finalzinho do 29. O Deus fez reto. O homem disse: não, Deus, eu sei tomar decisão. Olha, quando tem 2 opções já fica difícil, quando tem 10 opções, aí meu amigo, esquece. Aí esquece. Entendeu? Quando tem 2 opções para a gente tomar, a gente tem dificuldade. Quando tem 3, vai piorando. Aí o homem tem que começar a inventar, estudar matemática, teoria da probabilidade para ver. Isso aqui acontece, e que nem sempre, né, é o que mais acontece, para poder não errar menos. E às vezes vai lá, acontece algo que é altamente improvável. E mata o homem. Obrigado, Igor. Vamos para o 8. O 8 é muito pregado, já vi muitas pregações do texto isolado, porque é um conselho dado pelo sábio, né? Estejam sempre vestidos com roupas brancas, que traz muito para a nova aliança, como Deus quer que a gente esteja, não é? Com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Não é? Isso lembra para nós, com a nova aliança, sempre o que está nas cartas, no Apocalipse, né? Para entrar na cidade celestial, vestes brancas, sem mancha, e nós sabemos que ela é purificada pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica. Vestes por quê? Para que a nossa nudez não seja vista, porque a nudez fala do pecado do homem, né? Trajes de festa, porque o crente está esperando essa festa. Será uma linda festa. E ela nunca vai ter fim. É uma festa sem fim, tá? O pessoal fica fazendo festa aqui na terra, tal de rave aí, pode durar 300 dias, não tem fim. Essa aqui não. A nossa festa é eterna. Nós estamos na fé, aguardando. Vamos sentar com Abraão, Isaac, Jacó. É só bênção. E nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo. A maioria, tá, irmãos? Não estou falando por minha conta. Fala do Espírito Santo. Por causa do Tessalonicenses, fala: não extingais o Espírito. Então, se Deus te ungiu, todos os crentes são ungidos de Deus,
todos os crentes são ungidos por Deus, ou seja, tem minimamente o selo do Espírito, e pode ter uma porção maior do Espírito para um trabalho, como o pastor falou, uma função especial que Deus tenha dado para benefício do corpo, não porque ele ama mais A ou B, pelo contrário, é para servir as suas ovelhas, né? Mas todos têm, nunca extinga o Espírito na sua vida, né? Então, do jeito que era literal lá, para você não andar na época de Salomão, principalmente rei, ela é também muito pregada espiritualmente e faz todo sentido para quem está na nova aliança, né? Para a gente não se desleixar e andar cheio de mancha. Confessa o teu pecado e o sangue de Jesus os purifica todo pecado, não é isso? Nós trouxemos uma meditação anterior a essa quinta, lá na casa do pastor, né? 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? O sangue de Jesus os purifica. Mas as nossas vestes têm que estar brancas. O nosso olhar tem que ser para a grande festa, né? E nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo, né? Aí aqui tem muita coisinha. Como nós não vamos pregar aqui, tem, por exemplo, os pastores, eles colocavam azeite na narina da ovelha, em determinadas regiões, no ouvidinho da ovelha, por causa dos mosquitos, dos insetos. Porque se um inseto daquele entrasse, muitas vezes a ovelha morria, por causa ficava como louca, aquele bicho vivo lá dentro. Né? No ser humano tem que levar para o hospital, no otorrino especialista retirar. Não é? Às vezes acontece de entrar de inseto tal, e não sai, você tem que ir na emergência, no otorrino, para tirar. Aquilo multiplica uma dor. Então os pastores usavam isso porque era um repelente natural. Né? O que é que traz para nós também? O Espírito, cheio do Espírito Santo, é repelente para esses bichos aí que andam. Não é mosquito, não. São outros bichos aí ferozes. Não? Contando aqui, eu lembro de um pastor, eu acho que ele está vivo ainda, mas está muito idoso. Ele falou: Reginaldo, eu estava andando numa rua esses dias, já tem uns 15 anos que ele me falou isso. Ele está vendo, do outro lado, meu amigo, da calçada, vinha uma turma, ele falou: meu Deus, vou ser assaltado. Vinha uma turma, e ele sempre teve cabelo branco, engraçado, é da pessoa, né? Desde novo, 25, 30 anos, cabelo todo branquinho, parecia branco como a neve. Ele já tinha ali uns 70. Aí os camaradas passaram lá, olharam para ele e falaram assim: fala, CB. Aí ele: sangue bom, sangue bom. Ele passou, graças a Deus. Porque era uma turma, ó, você ver, quem usa esse termo CB, sangue bom, é pessoal lá do... Meus amados, vamos seguir aqui, né? Então, o 10, para concluir esse pedaço aqui, o 9 e 10, aqui tem só uma observação importante, a gente já está perto de acabar, vai para o último bloco. O 10, queridos, não confunda isso aqui com trabalhar 24 horas por dia, trabalhar sem cessar. Não é isso que está dizendo aqui, tá? Tudo quanto vier à mão para realizar, faze com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, ou sepultura, né? Para onde vais, não há atividade, trabalho, tal. Isso aqui debaixo do sol, na sepultura. O que ele está dizendo é: tudo que você fizer, faça bem feito, com suas boas. Se o seu expediente é de 8 horas, trabalhe 8 horas bem. O melhor que você sabe. Porque muita gente confunde isso aqui. Não, agora eu vou ficar rico, está na Bíblia. Dorme 2 horas por noite, trabalha 22, não é isso não, tá? É aquilo que você tem que fazer, faça bem feito. E o Novo Testamento, o que é que diz? Que o Paulo fala pelo menos em 2 cartas. Você faz, ainda que seu chefe ou autoridade seja um ímpio, faça como se fosse para o Senhor. Faça como se fosse, porque Deus não se agrada de outra forma, que você esteja pagando mal com mal. Não, faça como se fosse para o Senhor. Né? E se está ruim ali, ore ao Senhor para você mudar e para outra empresa. Então, tudo que estiver a teu alcance, né? Aí muita gente prega isso só para o lado espiritual, né?
para fazer a campanha, para trazer os dízimos, para não sei o quê, mas é para a vida toda. Tudo que a gente puder, dentro da nossa limitação. O melhor de cada um é o melhor de cada um. Deus sabe o que cada um, não é o mesmo, nós não somos robôs nem iguais. Né? Às vezes o melhor que um pode dar é andar daqui até ali, o outro consegue andar até um pouco mais para frente, o outro menos. Deus conhece, mas faça o melhor. Porque depois de você morrer, não adianta arrepender-se. Depois da morte, eu podia ter feito melhor, eu podia, não adianta. Né? A partir do 11, irmãos, do 11 até o 18, ele vai tratar um pouco da questão da sabedoria, mas ele vai mostrar que em meio a essa sabedoria toda, há muita coisa, para variar, sem sentido, que debaixo do sol não faz sentido. É uma coisa assim, é injusto. Então vem aqui, ó. Observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem. Não é isso? Você é o mais veloz, chega faltando 10 metros para cruzar a faixa lá, você tropeçou, caiu. Aí o que vinha atrás de você, tropeçou em você, e o que era o terceiro lugar ganhou a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas, os sábios nem sempre têm. Tá? Observe o nem sempre. Ele não está dizendo que é regra. Ele está dizendo que observou isso também. Tem como se alimentar. A fortuna nem sempre acompanha os prudentes. Os bens instruídos e inteligentes, né, também nem sempre têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. A questão do tempo e do acaso fala do desconhecido, na verdade. Nós não conhecemos o porvir, as situações. Tá? É aquilo que eu falei. Você está dormindo na sua casa, veio uma enxurrada, alagou todo mundo, você pode ser o mais rico, ou o mais inteligente, ou o mais forte, mas não deu nem tempo de piscar o olho. Mano. No outro dia vai estar o corpo bombeiro tirando os cadáveres. Ele viu isso. Então não é o fato, aquilo que o pastor falou no microfone aqui para a gente, não é o fato de você ter determinadas qualificações que é garantia de determinados acontecimentos. Eu sou sábio, sempre serei prestigiado. Não, a gente vai ver logo aqui embaixo, mais para frente, tá? Eu tenho a força, nunca ninguém me derrotará. Não, Davi com um cesto lá. Jamais o Golias imaginou que um jovem de gentil aspecto, a Bíblia chama, não é? Com uma tiradeira, pega 5 cestos lá, e o primeiro que ele crava vai na testa do cidadão. Acabou, caiu aquele monstro lá. Imagino que deve ter dado um mini terremoto, até o peso dele ali. Pum! A poeira subindo. Né? Foi do mais forte, né? Então isso aqui é meio que óbvio, ele está dizendo. E o 12 vai dizer o porquê, principalmente. Porque, afinal de contas, o ser humano não conhece a sua hora. A gente não sabe, amados. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que eles sobrevêm de repente. Não é? Às vezes o país vira uma recessão aí que nada dá certo, é loja fechando, e fica uma década assim. Fica 20 anos e pega todo mundo, crente, não crente. Não sabe. Pega todo mundo junto. Gente inteligente, gente decente, gente que teme a Deus, gente que não teme a Deus. Não é? Eu imagino que se Deus contasse para a pessoa o futuro dela, ela tivesse ciência, todas elas pediam, o senhor pode me levar amanhã já? Todo mundo. Ninguém ia ficar na terra. Ou então, se o homem soubesse como é antes, se por acaso tem, senhor, dá para eu ficar por aqui mesmo? Minha mãe pode ficar grávida eternamente? Né? Não quero sair daqui. Então, não é assim. Né? Mas tudo isso veio pela queda do homem. Deus fez reto, perfeito,
o homem preferiu buscar muitas coisas invencionices, deu ouvido ao enganador, ao mentiroso e ao homicida desde o princípio e caiu em grandes, né? Deus, pelo seu grande amor, amados, está resgatando todo aquele que quiser ser resgatado. Né? Deve estar fazendo isso, tá? Vamos passar para o seguinte? O seguinte, amados, eu vou ler aqui corrido, assim, a todo, porque ele é interessante. Ó. Outra coisa que ele viu. Ele viu um exemplo de sabedoria debaixo do sol que foi muito grande para Salomão. Salomão falou, isso me chamou muito a atenção. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou-se contra ela grandes baluartes. Ou seja, era algo óbvio, aquela cidade vai ser tomada. Uma cidadezinha pequena com poucos homens. E vem do lado de lá um cidadão muito forte. Um rei, um super exército, um general com tudo que tem direito. E vai cercar aquela cidade. Só que ele diz que naquela cidade, eu estou lendo tudo aqui, tá? Se encontrava um homem, mas ele diz a característica, um homem pobre. Porém, sábio, que a livrou pela sua sabedoria, não foi pela força. Contudo, todos os beneficiados, ninguém se lembrou mais dele depois. Né? Porque aquela população foi beneficiada, não foi? Por um homenzinho pobre, sábio. Sem dúvida. Contra um rei extremamente, vamos dizer, predador. Né? Aí ele chega com, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Melhor é a sabedoria do céu. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Tem um estudioso que eu achei muito interessante, e olha que ele é difícil, eu não gosto muito dos estudos dele, mas é o William MacDonald. Ele falou assim, eu lembrei do Senhor Jesus. Ele fala que nessa hora. Ele diz assim, eu vejo esse grande rei aqui que vem para atacar como adversário. Ele vem com força e realmente ninguém tem poder contra ele. Mas tem alguém pobre, que nasceu na manjedoura, simples, sábio, que sem dar um tiro, venceu esse valente aí. Só que, passado um tempo, ninguém mais nem lhe dá glória. Falei, cara, que analogia que o MacDonald fez. Nunca tinha percebido, não é? O William MacDonald é um autor já falecido. E eu não gosto porque ele mete o pau aqui no Salomão, na interpretação dele. A interpretação dele é assim, é do tipo, eu só estou comentando porque está na Bíblia. Porque senão não ia nem comentar. Mas nesse ponto aqui eu achei que semelhança, né? Que semelhança. A gente venceu aquele que nós não podíamos vencer. Né? Aqui você pode incluir o adversário, você pode incluir a morte. Quem tem Jesus já venceu a morte, né? Passamos da morte para a vida. Por isso que eu falo, a gente tem que entrar no tempo de Deus. No tempo de Deus. Não é no nosso tempo. A gente sabe que enquanto estamos neste tabernáculo, estamos nesse tempo que tem início e fim. Mas nós já vivemos a eternidade. Nós já estamos preparados para a festa. Se nós não estamos preparados para a festa, então a gente está dizendo que a morte é o fim. Porque a festa não vai ser aqui. A grande festa é lá. A gente tem uma amostrinha grátis aqui da festa. São os cultos, né? A gente está junto, está alegre. Mas não temos como imaginar como será lá na eternidade. Então, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Né? Não é pela força, não é aquele camarada falando com a veia jugular pulando, batendo, dando soco na mesa, aí todo mundo faz tremendo com medo. Nem por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito.
Tá? Vamos ficar de pé, porque aqui no 18 vem a conclusão, né? Óbvia. O 18, olha o que vai dizer. Realmente, a sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra, concorda? Agora, esse entretanto aqui é que o homem gosta de fazer. Um só pecador promove enorme destruição. Qual o problema do homem? Pecado. Por isso, quando Jesus nasce, se você for no Mateus capítulo lá 1º e 2º, vai dizer que ele nasceu não para livrar o seu povo da morte, mas para livrar do pecado. Morte é mera consequência. Se você for no Mateus, diz que o anjo anunciando para Maria, ele vai dizer, olha, vai livrar o teu povo do pecado. O problema está aqui. Deus faz sempre perfeito, sabedoria, tal, quem segue. Não tem arma de guerra, não tem valente quando a gente está em Deus. Mas quando vem esse cidadão aqui, pecado, pecador, causa destruição. Tá? Por isso que ninguém vence, a não ser Jesus. Está em Cristo, a gente tem a vitória. Sem Cristo, você está nu. Nu. Carta de Laodiceia, nu. Carta de Laodiceia, conselho do Senhor, ouro, aconselho que de mim compre ouros provado no fogo, vestes para que cubra a tua nudez e colírio para que unjas os teus olhos. Para quê? Porque você tem que ver longe, meu amado. Você não tem que ficar olhando aqui para a terra, não. Que não tem nada que preste. Amém? Vamos orar ao Senhor. Terminamos o estudo aqui e, como eu falei para os irmãos, esse 9 tem muita característica com o Novo Testamento, hein? Ele isolado, você não vê, mas ele com a revelação de Jesus Cristo, quando Cristo vem, as coisas começam a ver, poxa, parece que é isso que Cristo fez. Parece, né? Uma analogia, você vai vendo as analogias, a gente vai começando a ver. É isso que os apóstolos pregam para a gente se afastar do pecado. O Senhor nos livrou. Saber que a gente ainda peca, então confessa, se arrepende. Para o Senhor manter sempre as suas vestes brancas, né? Sem mancha. Tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o Teu santo nome por este período de escola bíblica dominical. Já te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Deus, e pelo que farás ainda. O Senhor nos dá um intervalo abençoado e nos capacita, ó Deus, para a ministração da Tua santa palavra logo mais, Pai, dentro de alguns minutos. Que só o Teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado. Assim oramos, te bendizendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente vai ter um intervalozinho de uns 15